Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, primavera, verão, enfim, saudações a você que assiste a mais uma edição, a mais uma microaula do Redação em Gotas. Desta vez, nós não trataremos de um tema, digamos, mais técnico, hard, como já fizemos, falamos de vírgula, de crase, de concordância, mas traremos e trataremos de redação em geral. Algumas dicas e dicas específicas para o Enem. O Enem, esse exame tão importante hoje em dia que dá acesso a tantas universidades Brasil afora, né, e que tem servido também de modelo para muitos outros exames vestibulares, por exemplo. E essas dicas que nós traremos a vocês, nós consideramos preciosas. Preciosas e, se forem bem assimiladas, poderão garantir centenas de pontos dentre os 1000 disponíveis pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Claro, elas também podem servir para quem vai fazer outros exames, vestibulares, concursos, processos seletivos para emprego numa empresa, por exemplo. Então, são dicas importantíssimas para qualquer tipo de redação, desde, obviamente, que se siga o modelo dissertativo argumentativo, em que se disserta, mas, sobretudo, se argumenta a respeito de um ponto de vista, de uma tese. Pois bem, a primeira dica que nós daremos é sobre o tema, sobre especificamente a identificação do tema. Nós nos surpreendemos hoje em dia, nos nossos cursos que promovemos, com pessoas com dificuldade para identificar o tema. E muita gente confundindo tema com assunto. Claro, podemos até considerar os dois termos como sinônimos, mas o próprio Enem faz uma distinção entre tema e assunto. Eu vou usar como exemplo o Enem de 2012, que trouxe como tema movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Pois bem, é o tema. Agora, muita gente pensa desavisadamente, ou lendo com pressa, ou muito preocupada com o próprio exame, seja com a redação ou com as outras questões de múltipla escolha, né? Ou nervosa de um modo geral, claro, um momento decisivo para muita gente, e acaba dissertando sobre imigração em geral. Mas não. Imigração pode até ser tomado como assunto, mas o tema é Brasil, ou melhor, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então vamos analisar. Nós temos de identificar precisamente o que se pede. Que se disserte e se tragam argumentos sobre o movimento imigratório, ou seja, pessoas que vêm de fora do país, não é o movimento interno, não é a migração interna, né, para o Brasil, gente que vem para o Brasil no século XXI. Então está bem delimitado, correto? Então não adianta falar, no máximo usar como comparação, mas não adianta se focar, por exemplo, na vinda dos italianos no século XIX ou dos japoneses no início do século XX. É século XXI e movimento para o Brasil e não de brasileiros para fora. Então não adianta falar quem vai daqui para a Europa ou daqui para o Japão, para os Estados Unidos. Não, tem que se focar no tema. Eu vou dar um outro exemplo aqui nosso, né, um exemplo que me veio preparando esta microaula. Né? Se porventura eu acertar no próximo Enem, vocês me deem um prêmio, hein? Por favor. Vai ser muito bem-vindo. O tema é o seguinte, que eu proponho agora. Vamos pensar um pouco sobre ele. Política, sociedade e comunicação no Brasil dos anos 2010. Então vejam só, política, sociedade e comunicação. São três elementos. Não adianta tratar de um só, tem que relacionar os três. No Brasil, então não adianta falar de fora, né? Dos anos 2010. O que são os anos 2010? Né? Como nós nos reportamos aos anos 80, anos 90, é uma década, o período, né, correspondente, no caso, anos 2010, de 2010 para cá. Né? Nós estamos neste momento, 2016, eventualmente alguém vai ver esse vídeo depois, em 17, 18, quem sabe, né? Até 2019. Então, como podemos hipoteticamente tratar deste tema? O que temos visto hoje
né? Muito acirramento a partir das questões políticas, questões sociais e nos meios de comunicação, inclusive a internet, inclusive as redes sociais. Então a coisa está muito complexa. Então é um prato cheio para um exame como o Enem. Então não adianta, como nós falamos, focar apenas num aspecto, né? E tem que delimitar. Isso é muito importante, certo? E a proposta, muita gente pergunta, que tema pode cair, né, etc. e tal. Nós trataremos isso daqui a pouco. Outra dica que nós queremos dar é sobre a tese. E a tese é muito importante. É algo que tem que ser colocado de preferência no primeiro parágrafo, na introdução da redação em modelo dissertativo argumentativo. O que é a tese? É o seu ponto de vista, é a sua visão, é a sua explicação sobre o assunto, né? Vejamos este exemplo que nós mesmos acabamos de dar: política, sociedade e comunicação no Brasil dos anos 2010. Qual poderia ser a tese, né, diante de tanta complexidade, tanto acirramento político, social que nós temos visto hoje em dia, né? Poderia ser algo do tipo: no Brasil não há uma preparação adequada dos jovens, né, ou já das crianças, para conviver, né, com a opinião alheia, para ter tolerância. Poderia ser uma tese que, claro, deve ser desenvolvida e com os argumentos tem de ser sustentada até que se chegue a um final, de preferência no caso do Enem, mas também pode ser aplicado em outros exames, com a chamada proposta de ação ou de intervenção social. A proposta de ação social, de preferência na conclusão, ou já se delineando nos parágrafos finais, ela tem de propor algo para solucionar ou para, pelo menos, diminuir, minorar o problema em foco, a questão. Então, neste caso, já demos uma tese, né? A partir da proposta de redação do tema, se coloca a tese, vem os argumentos, e algo importante que eu quero falar sobre os argumentos é o seguinte: não se preocupem demasiadamente com o tipo de argumento, ou seja, argumento de autoridade, que é aquele em que se coloca uma ideia ou as palavras de um escritor, um pensador, um filósofo, etc., ou argumento a partir de fatos históricos. Não se preocupem tanto com isso. Claro que, se puder, melhor. Mas o mais importante, ainda que sejam argumentos simples, é que sejam argumentos eficientes, argumentos que sustentem, reforcem e tornem cada vez mais clara, mais evidente a tese. Isso que é o mais importante. Pode ser exemplo do cotidiano, né? Algo até hipotético, mas que poderia ser real, desde que reforce a tese. Isso que é o mais importante. E a tal proposta de ação social? O que é, afinal? Como já se diz, é uma proposta que pode ser, vamos supor, propor uma medida que venha do governo, ou do judiciário, ou do próprio Congresso, né? Ou medidas ou ações da própria sociedade, através de ONGs ou de mobilização das comunidades, etc. Ou vamos supor, no caso aqui do nosso tema, política, sociedade e comunicação no Brasil da atualidade, dos anos 2010, né? Pode ser propor uma mudança na educação, de forma a incentivar o debate e a tolerância, o entendimento do outro dentro das próprias escolas, talvez como algo inclusive presente nos currículos oficiais, seja das escolas públicas, seja das particulares. Ok? Agora, falar só um pouquinho sobre a preparação para o Enem. Claro, uma preparação que tem que ser longa, na verdade já vem de anos o ideal, né? Desde do ensino fundamental, o ideal é isso. Mas quem ainda não parou para pensar, né? E tem o Enem este ano, né? O que pode fazer? Uma dica importante é ler mais. Mas não apenas ler mais, ler melhor também é importante. Ler com mais atenção, né? E procurar argumentos de vários tipos, não apenas um, né? Procurar conversar, debater sobre vários temas com professores, com os próprios colegas, com os pais, com os amigos.
Ok? Porque se informar, acumular conhecimento é importantíssimo, claro que é, mas também é preciso fazer relações, é preciso refletir, é preciso se aprofundar, né? E debatendo de modo saudável, sem querer ganhar o debate, mas procurando entender o pensamento do outro. Isso é algo que vai contribuir demais, correto? E outra coisa, muitas vezes me perguntam, Mauro, qual o tema que pode cair no Enem deste ano? Né? E a gente fica pensando só naqueles temas que estão na crista da onda, que estão nas manchetes dos jornais, em todos os telejornais, todo mundo está comentando. Pode até ser, claro, mas das duas uma. Ou o Enem vai pegar esses temas que estão na crista da onda, mas procurar detalhes que não foram muito comentados ou quase não foram percebidos, ou o Enem ou qualquer vestibular de qualidade, um concurso, vai pegar um tema que é importante, né, muito importante, mas que não está sendo comentado. Tivemos isso, inclusive, um exemplo 2 anos atrás, 2014, quando o Enem colocou um tema sobre publicidade infantil, que é um tema super importante, mas do qual pouca gente estava pensando, né? Estava comentando. Então estejam atentos a todos os temas, ou mais claro, todos é impossível, mas o máximo possível. Leiam bastante jornais, revistas, bons sites na internet, livros, claro, os de literatura ajudam muito, enriquecem muito também, os de literatura ficcional, mas também de outros gêneros importantes. Procurem se informar, mas se informar refletindo, se informar, se aprofundando, né? Sendo também pensadores, não apenas repetidores de informações. Ok? Beleza? Nesta microaula já tratamos de muita coisa sobre o Enem, falaremos ainda em outras oportunidades. Eu agradeço muito, um grande abraço e para quem vai fazer o Enem, sucesso tanto na redação como nas outras questões. Até mais!